Hoje nós vamos falar sobre educação sexual nas escolas. Mas fica tranquilo, relaxa, a gente não vai distribuir mamadeira erótica nem kit gay. Alô, alô, bonitão, alô, alô, bonitona, sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de geografia aqui do Agora Disserte. Seja muito bem-vindo, já deixa já o seu like ou o seu dislike, tanto faz, mas interage aqui com a gente, tá? E o tema de hoje é educação sexual nas escolas. A educação sexual nas escolas brasileiras foi implantada na década de 20 e 30 aproximadamente. Isso para poder conter os desvios sexuais, que até então eram vistos como crime e a partir de agora eram vistos como doença. Isso mesmo, entenda como desvio sexual toda e qualquer atitude fora da atitude heterossexual. Bissexual, homossexual, tudo isso era visto como um desvio sexual. Como agora os desvios passaram a ser vistos como doença, a escola era o lugar ideal para a medicina higiênica, para poder tratar a sexualidade de jovens e crianças, uma forma de tentar construir comportamentos normais. Na década de 60 e 70, a discussão sobre educação sexual sofreu várias indas e vindas, mas em 1976 ficou definido que o principal responsável pela educação sexual das crianças era a família. Mas nada impedia de que a escola também pudesse tratar esses temas. Em 1998, os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que meio que norteiam, o ensino de todas as escolas públicas e privadas do Brasil, disse que a educação sexual deve ser um tema transversal, ou seja, que deve ser abordada por diferentes disciplinas, numa forma de construir o ser humano como um todo. Ainda assim, falar sobre sexo hoje em dia para muitos pais é um tabu. Em contrapartida, somos bombardeados quase que 24 horas com temas, com assuntos extremamente sexualizantes, como algumas músicas ou até mesmo propagandas de TV. Ih, olha lá, o cara nem se ligou aí. A mulherada já nasce com aquela malandragem 100%, né? Tá achando que ela tá retocando a maquiagem, passando protetor? Nada disso. Ela tá de olho na rapaziada do futebol aí. E se demole, tá arriscado ela tomar a última Itaipava dele. Se liga, hein? Você viu que bonito o biquíni daquela menina? Que menina? Aquela ali, ó. Não, nem reparei. Ué, você viu minha latinha? Que latinha? A que tava aqui. Não, nem Segundo reparei. a pesquisa do Mosaico 2.0, os jovens começam a sua vida sexual no Brasil entre 13 e 17 anos. Se eles começam nessa faixa etária, não tem mais como o sexo ser um assunto intocável. Pelo contrário, a gente precisa conversar de forma sólida, de forma plena sobre esses assuntos, tendo sempre uma visão biológica, cultural e social sobre o tema. A falta de um programa pleno de educação sexual leva a correr riscos, como, por exemplo, o não uso da camisinha nas relações sexuais. Em 2015, a pesquisa constatou que mais de 33% dos adolescentes sexualmente ativos do 9º ano do Ensino Fundamental 2 não usaram camisinha nas suas últimas relações sexuais. Mesmo assim, 7 a cada 10 jovens disseram ter ouvido falar sobre o tema do uso de camisinha na escola. Isso só prova que só falar não faz sentido. Só falar não resolve o problema. A gente não pode jogar isso só como uma parte do tema a ser discutido nas aulas de biologia. É preciso que a gente discuta como um todo. Além do mais, a falta de uma visão humana sobre a sexualidade perpetua questões de violência e preconceito. Abusos sexuais contra crianças, ataques contra a população LGBT tornam-se coisas banais quando não se tem um conhecimento sobre o assunto. A Unesco sugere a educação sexual compreensiva, com o objetivo de ensinar sobre os aspectos cognitivos, físicos, emocionais e sociais da sexualidade, estando assim conectados à realidade dos jovens e das crianças, permitindo-lhes conhecer o seu próprio corpo e a sociedade em que estão inseridas. Uma das possibilidades da educação sexual plena é a discutir casos como o do sexting, que é a troca de mensagens eróticas. Você sabe, a rede é muito grande. E tem de tudo na rede. Na internet você encontra desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. E o sexo, é claro que está lá presente.
o erotismo, a pedofilia e tantas outras coisas estão presentes lá. Como é que você faz para resolver esse problema? Tentando tampar todos os sites da internet? Não. Você faz educando bem as jovens e as crianças para que eles possam escolher o seu conteúdo de forma correta. Além do mais, um outro problema da atualidade são os nudes enviados através de aplicativos como o WhatsApp ou até mesmo o sexo que é filmado e depois vai parar em grandes sites, vai ser distribuído pela internet inteira, causando constrangimento e dor a esses jovens, a essas crianças e até mesmo a esses adultos. Muito melhor do que dizer não faça é ensinar artifícios para que se faça de maneira consciente. Afinal de contas, tanto eu quanto você sabemos que não tem como a gente prever que aquele jovem, aquela criança não vão ter relações sexuais. E além de ter relações sexuais, eles precisam conhecer o seu corpo, conhecer a sociedade em que estão inseridos e também os perigos pelos quais eles podem correr. Ainda hoje não se tem uma legislação específica sobre a educação sexual. O que a gente sabe é que esse tema não pode ser abafado. A gente precisa discutir muito sobre esse tema e principalmente formando uma geração que consiga se dar bem com a sua própria sexualidade, respeitar o seu corpo e respeitar o corpo dos outros, as diferenças e assim convivendo de forma muito melhor consigo, com as suas ideias e com a sociedade que está inserido. E para continuar esse debate, ninguém melhor do que a professora Sabrina Oliveira. Vem para cá! Fala, queridinho, tudo na paz? Olha quem chegou para encher o seu coraçãozinho de quê? De muito amor. Eu mesma, professora Sabrina Oliveira, uma das suas professoras aqui do Agora Disserte. E hoje, juntinhos, nós vamos montar uma redação exemplar, nota 1000, sobre o tema que está aí na sua tela. E para isso, eu vou aproveitar diversas informações que o professor Lúcio Brandão levantou na parte dele. Se por acaso você pulou o vídeo direto para cá, volta lá porque é super importante que você veja aquilo que o professor falou, certo? Então vamos lá. Como o pessoal diz por aí, vamos começar pelo começo, a nossa tão amada tempestade de ideias. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é a ideia de que falar de educação sexual em sala de aula não é ensinar a fazer sexo. Até porque, cá para nós, ninguém precisa ser ensinado a fazer sexo, né? Nós somos seres animais, instintivos. A gente aprende por si só. Tenho quase certeza que você, que tem uma vida sexual ativa, não foi ensinado. Você foi lá e simplesmente fez. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a ideia de que, em muitas famílias, ou por questões religiosas ou por questões culturais, né, pelo modo como as pessoas são criadas, o sexo ainda é visto como tabu. Então os pais, os avós, os responsáveis não falam com os seus filhos sobre esse assunto. O terceiro ponto é a ideia de que, se para algumas famílias o sexo ainda é tabu, outras não têm sequer acesso a informações. Então, para muitas famílias, principalmente as famílias mais carentes, o sexo também é um mistério. Claro que não o ato em si, mas as questões técnicas que envolvem o sexo e a sexualidade. Então, como é que eu vou orientar o meu filho, a minha filha, o meu sobrinho, se eu também não tenho acesso a essas informações? O quarto ponto que a gente tem que ter em mente é a ideia de que, segundo a Unicef, 9 em cada 10 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são cometidos por parentes, por alguém da família. Inclusive, nós já abordamos parte desse assunto em um dos nossos vídeos. Se você ainda não viu, clica aqui no card para dar uma olhada nessa aula. Considerando todos esses pontos, você vai escolher pelo menos 3 deles para poder fazer a sua argumentação. Alguns de vocês preferem fazer a argumentação apenas com 2 parágrafos, nenhum problema. Outros gostam de fazer com 3 parágrafos. Se você fizer com 2, escolha 2 pontos. Se fizer com 3, obviamente, escolha 3 pontos. A minha tese ficou da seguinte maneira: dado que o papel da escola é formar cidadãos integrais,
é essencial que a educação sexual seja abordada nas instituições brasileiras de ensino. Primeiro, eu levanto uma informação que, teoricamente, é de senso comum. O papel da escola não é simplesmente passar conteúdo. O papel da escola não é ser um ambiente tecnicista, te ensinar exclusivamente português e matemática para você se tornar um bom empregado. O papel da escola é formar um cidadão integral, que saiba viver em sociedade, que saiba respeitar as diferenças, que se entenda como pessoa, que entenda o outro. Então, dado que o papel da escola é esse, eu vou lá mostrar na minha argumentação por que é essencial que a educação sexual esteja nas escolas, certo? E aí eu tenho que trazer para você também propostas de intervenção. Como você já sabe, no Enem, a proposta de intervenção é obrigatória. Então vamos a elas. A primeira proposta de intervenção que eu trago para você é a seguinte: é essencial que o governo crie um projeto sistemático de educação sexual no currículo dos alunos. O que isso quer dizer? A educação sexual, ela tem que fazer parte do currículo escolar, tanto na rede pública quanto na rede privada. E também o governo deve capacitar os profissionais da educação, os pedagogos, os professores, para falarem sobre o tema. Afinal, a gente sempre fala melhor de um tema quando a gente está mais bem orientado. Além disso, o governo, através da mídia, deve criar campanhas que esclareçam a população sobre o que é de fato a educação sexual, porque desse modo os preconceitos podem ser derrubados e também a família, entendendo de fato o que é educação sexual, vai passar a apoiar a escola, certo? Espero que você tenha gostado, espero que você tente fazer essa redação na sua casa e se você tiver alguma dúvida ou quiser propor algum tema, deixa aqui nos nossos comentários. Pessoal, vocês sabem que dá maior trabalho para fazer esses vídeos, então não esquece de se inscrever no canal para você receber as notificações, bota lá o sininho para tocar, tá? E se você já é inscrito, dá aquele like bonito, a gente sabe que você gostou e a gente prepara um outro vídeo, né? E além disso, segue a gente nas outras redes sociais. A gente está no Instagram, porque a gente é muito blogueiro. Nós estamos no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Um beijo, até a próxima! Eu só queria deixar bem claro que eu não estou em cima de um banco, é que eu cresci muito nos últimos meses. Thor, temos um problema maior do que a presença de Thanos no universo. Não podemos permitir a implementação da educação sexual nas escolas brasileiras. É isso mesmo, Capitão América. Nós não queremos que a princesa do Frozen acorde a Bela Adormecida com um beijo gay. Mas, gente, a gente não ia implementar a ditadura gaysista. Vou passar meu rímel. Ai!